Vamos falar de genética e emagrecimento, uma coisa que é muito importante, porque de muitos profissionais de saúde a gente escuta que é fácil emagrecer, é só fazer dieta e treino. E se fosse desse jeito, 50% da população estava com sobrepeso ou obesidade. Então, quando você ouve um profissional de saúde que lida, né, com emagrecimento falar que é só fazer dieta e treino, ele não sabe do que está falando, porque o buraco é muito mais embaixo. Literalmente, o buraco está em todas as nossas células, todas, porque a nossa genética, no nosso DNA, ele está cravado na gente desde o nascimento. Então, genética não é destino, mas genética é como se você tivesse uma arma cheia de munição, mas você tem que apertar alguns gatilhos para que essa genética seja acionada, certo? A gente vai falar aqui de alguns genes que a medicina já codificou e que tem relação com a obesidade, e alguns são até 100% relacionados com a obesidade. Então, um grande doutor nessa área da genética, né, é o Luciano Bruno, um nutricionista que eu acompanho já há muitos anos, já fiz diversos workshops de genética com ele, e livros e etc. Então, é um mergulho muito profundo em genética para que a gente consiga ajudar os nossos pacientes mais ainda. Ontem eu até postei um trechinho de um podcast do Muzi, onde ele fala sobre a cirurgia bariátrica, que é importante também trabalhar a mente. Ele fala o resultado de um paciente que faz cirurgia bariátrica sem terapia e o resultado de um paciente que faz cirurgia bariátrica com terapia são completamente diferentes, porque você tem que trabalhar a mentalidade, e além de trabalhar a mentalidade, o paciente operado continua tendo a mesma genética. Certo? Isso é um ponto muito importante que eu quero deixar claro aqui na live. O paciente obeso que tem fatores genéticos relacionados à obesidade, mesmo que você faça cirurgia bariátrica, é super importante que você mantenha a terapia e mantenha uma suplementação adequada para reduzir esses gatilhos genéticos, porque a genética continua ali nele. Então, assim, nossa ênfase para o emagrecimento hoje está condicionado ao controle de seguintes alvos: biogênese mitocondrial. Doutora Carol, o que é mitocôndria? É a nossa usina de energia. O paciente obeso que tem genética ruim ali nas mitocôndrias, tem uma quantidade de mitocôndrias pequena, ele vai ter sempre dificuldade de queimar energia. Metabolismo lipídico. O paciente obeso ou com sobrepeso que tem problemas no genéticos em o metabolismo lipídico, ele vai ter sempre facilidade de estocar energia. E controle da ingestão alimentar, saciedade e compulsões, que existem outros genes que controlam esses neurotransmissores de saciedade. E quem tem esse problema genético, a gente precisa ter estratégias para controlar isso ao longo do tempo. Então vamos lá para o nosso próximo slide que eu separei aqui para vocês. Aqui nós temos alguns genes que estão relacionados à obesidade e que estão muito bem retratados pela medicina. Por exemplo, o MC4R, que regula a nossa ingestão alimentar. Quando você tem polimorfismo desses genes aí, PONC, LEP, que é da leptina, a gente tem maior tendência, inclusive, a uma obesidade precoce. São aquelas crianças obesas, aqueles adolescentes, crianças de 10 anos obesas. Então, o LEP que tá aí, ele tá, inclusive, esse gene recessivo, tem casos de deficiência de receptor de leptina, a gente tem obesidade extrema e obesidade infantil. O MC4R, por exemplo, a gente tem, que é o receptor de melanocortina, a gente tem mais casos de hiperinsulinemia. Então, tudo isso, gente, já é codificado. E a gente sabe
que a obesidade tem esse fator genético gigantesco. Então a gente precisa de estratégias nutricionais eficientes na alimentação e na suplementação, que eu vou falar para vocês, fiquem até o final, que vai ter a tabelinha de suplementações que a gente pode utilizar para fazer a modulação dessa expressão gênica, ou seja, eu fico lá o tempo todo com cuidado, a minha arma que tá cheia de munição, eu fico o tempo todo fazendo um carinho ali, opa, não vamos apertar esse gatilho, certo? Então, alimentos servem como gatilhos para esses genes e estilo de vida servem como gatilhos que acionam esses genes que vão te dar menos saciedade, genes que regulam o metabolismo lipídico, eles vão fazer você acumular mais gordura, genes que regulam a termogênese, ou seja, que vão fazer você gastar menos energia, genes que estão relacionados com a inflamação, ou seja, quanto mais inflamação eu tenho, mais eu tenho aquela sensação de mal-estar, mais eu tenho cansaço, mais eu tenho fadiga, mais eu tenho dores articulares e fatores de transcrição, onde eu tenho também mais diminuição do gasto energético, aumento do consumo calórico, mais inflamação. Então, todos eles se complementam e quando a gente tem um paciente obeso, geralmente a gente tem uma mistura de tudo isso, é um caldeirão da bruxa, né? O paciente obeso com fatores genéticos para obesidade, ele tem geralmente esse caldeirão da bruxa aí. Ele tem dificuldade de ficar saciado, ele tem uma facilidade de acumular gordura, ele tem uma baixa taxa de queima de gordura, ele tá mais inflamado e ele tá com mais dificuldade crônica, né, de emagrecer com tudo isso junto, que são esses fatores de transcrição, PPR, gama, a gente vai falar no final, várias estratégias nutricionais para a gente modular PPR gama, que é muito importante para melhorar os fatores de transcrição ali genéticos.